Uma entrevista importante aqui sobre o cenário político, as perspectivas de uma das principais legendas do Congresso, que é a União Brasil, que tem ministério no governo Lula, mas também reúne alguns dos principais nomes da oposição. O CNN 360 recebe aqui no estúdio em São Paulo o ex-prefeito de Salvador, vice-presidente do União Brasil, Assemineto. Prefeito, fazer menção aqui ao seu último cargo, muito obrigado pela participação, sempre um prazer recebê-lo e ouvi-lo. Quero tratar desta relação do União Brasil com o governo Lula. O senhor é um nome que historicamente faz oposição ao PT, não só no seu estado, mas também na atuação política nacional. Qual é o deadline para o União Brasil tomar uma posição em relação aos ministérios que tem no governo Lula e em relação à disputa presidencial do ano que vem? Muito boa tarde mais uma vez, prefeito. Boa tarde, Uri. Nós estamos agora no mês de agosto, dando início ao processo de formalização da federação, que foi anunciada entre União Brasil e o Progressistas. A perspectiva é que em poucos dias, portanto, a gente possa ter todo esse estatuto definido. Estamos em entendimentos finais. Hoje mesmo, mais cedo, eu falei com o presidente do partido, com Antônio Rueda. A gente deve estar convocando a convenção para aprovar e dar seguimento para o dia 19 de agosto e, a partir daí, caminhar para entregar os cargos do governo. Eu, particularmente, não vejo razão para a União Brasil ocupar nenhum cargo no governo do presidente Lula. O partido não estará com o presidente Lula nas eleições de 2026. Essas escolhas não foram feitas em discussão com a direção partidária e, portanto, eu não tenho dúvida que em pouquíssimos meses nós vamos formalizar essa decisão, provavelmente em conjunto com progressistas, já falando pela União Progressistas. Os filiados ao partido serão recomendados a entregar os seus cargos, o que vai dar mais liberdade ainda à União Brasil. A União Brasil não faz parte formalmente da base do governo, mas na medida em que tem quadros integrando o Ministério, sempre é cobrado por isso. E aí eu particularmente acho que não tem motivo para deixar essa contradição. A mensagem tem que ser bem clara e logo depois da formalização da federação acontecerá essa decisão de entrega dos cargos pelos dois partidos, pelo Progressistas e pela União Brasil. Deixa eu trazer para a tela aqui o Pedro Venceslau, que vai participar da entrevista aqui com Assemineto, ex-prefeito de Salvador, vice-presidente do União Brasil. Pedro Venceslau. Bem-vindo, prefeito. Boa tarde. As pesquisas mais recentes registraram uma leve recuperação da popularidade do presidente Lula. O senhor avalia que parte dessa recuperação se deve ao posicionamento de Eduardo Bolsonaro e à questão da tarifa de Donald Trump? Como é que o senhor acha que esse posicionamento do deputado e licenciado pode prejudicar o campo da direita aqui no Brasil? Vamos lá, Pedro. Primeiro, a política ela muda muito rápido, né? Há 15 dias, pouco mais de 15 dias, quando o Congresso tinha aprovado o decreto para derrubar o IOF, toda a imprensa e, de certa forma, muitos brasileiros diziam que o governo tinha chegado no seu pior momento, que a crise estava instalada, etc. E agora vem um outro fato que aparentemente muda alguma coisa esse cenário. São circunstâncias. Quando a gente olha para o fim desse processo, que é outubro de 2026, nós temos aí o quê? 15 meses até a eleição do ano que vem. Ainda vão acontecer muitos fatos. Agora, o que é consistente? A gente tem um governo com uma reprovação alta, a gente tem um governo que não atende à expectativa do cidadão. O presidente Lula, na sua primeira e na sua segunda gestão, tinha uma avaliação muito superior à avaliação que tem hoje e há um sentimento no Brasil, um desejo de mudança. É bom lembrar que quando o brasileiro é perguntado se ele acha que o presidente Lula deve ser candidato à reeleição, mais de 60% dos brasileiros dizem que acham que o presidente não deve ser candidato. Esse é um dado muito relevante. No campo das oposições ao PT, ainda não existe uma única candidatura posta. Nomes são ventilados, são cogitados. Sobre esse último episódio, a decisão do presidente norte-americano de sobretaxar as exportações do Brasil, acima de tudo, eu defendo que ele não se torne objeto de uma disputa política doméstica. Afinal de contas, é o interesse de milhões de brasileiros que está em jogo.
Eu condeno a decisão do presidente Donald Trump. É irrazoável a taxação em 50% dos produtos brasileiros e defendo que, com diálogo, representando a soberania nacional, que tem que ser defendida com independência e altivez, como o Brasil não pode abrir mão de jeito nenhum, mas, é claro, com diplomacia, o assunto seja superado. Nós não podemos permitir que disputas políticas domésticas atrapalhem as empresas, atrapalhem o setor produtivo e, consequentemente, os empregos em nosso país. Então, esse assunto tem que ser superado com maturidade. E aí, veja, é lamentável que a política brasileira tenha chegado a esse nível de radicalismo. Aliás, desde 2014 a gente vive essa situação, né? Naquela eleição de Aécio contra Dilma. Olha, é hora de baixar a poeira, é hora de distensionar. Eu acho que o presidente Lula, nos seus governos anteriores, teve uma liderança internacional muito mais respeitada do que tem hoje, era uma voz mais ouvida do que é hoje, tinha uma visão mais global do que tem hoje. Hoje ele tem um alinhamento muito distante do Ocidente e muito mais ideológico, voltado a uma linha mais à esquerda. Isso atrapalha o Brasil. Agora, ninguém vai defender tarifaço e eu espero que o assunto seja brevemente superado, deixando de lado essas questões políticas, porque o Brasil não pode ser prejudicado por isso. Nessa questão, de fato, houve uma convergência que a gente viu entre Executivo e Legislativo, por exemplo, ontem, né, ou simbolizada ontem pela foto do presidente do Congresso e do Senado, Davi Alcolumbre, seu correligionário, senador pela União Brasil do Amapá, o presidente da Câmara, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, e o vice-presidente Geraldo Alckmin. Nesse tema, há uma convergência, pelo menos, entre Executivo e Legislativo, mas, como o senhor mencionou, prefeito, desde o episódio do decreto do IOF, a gente viu muito atrito entre Executivo e Legislativo. Precisou uma decisão do Supremo Tribunal Federal para arbitrar esta disputa política. E a gente também está prestes a ver um outro episódio, que é a questão do aumento do número de deputados, que houve também veto integral da parte do Executivo. O Congresso vai ter que arcar com o ônus, se quiser, de derrubar este veto para ampliar o número de deputados. Fiz todo esse introito para pedir uma avaliação do senhor de como o Congresso Nacional está disposto a aprovar determinadas agendas que sejam importantes para o país ou não, ou se a partir deste segundo semestre a tendência é de que haja mais radicalização nos posicionamentos e de que o governo enfrente mais dificuldades para aprovar as suas questões prioritárias. Olha, eu acho que o presidente Lula, hoje, ele não está tão atualizado em relação à dinâmica do Congresso como esteve no passado. E talvez por isso ele tenha abdicado de algumas funções de diálogo político. Na verdade, a gente nunca viu o governo se organizar politicamente para discutir uma agenda de país com o Congresso e com os partidos. O próprio União Brasil, no início desse terceiro mandato do presidente Lula, estava aberto a discutir com o presidente. Nunca se furtou a isso, mas também nunca foi chamado. Então, observe, eu acho que Lula ele deixou de lado uma coisa que ele sempre teve, que foi essa capacidade de articular politicamente. As pessoas diziam, eu sempre fui oposição, mas quem era mais próximo ao governo, que ele tinha uma capacidade de sedução muito grande e todo mundo sabe disso. Mas o presidente não tem feito política. E aí, o presidente não faz política. O governo faz uma política mal arrumada, conduzida pelo PT, para o PT, pela esquerda e para as esquerdas, que não foram os responsáveis pela eleição de Lula. Quem elegeu Lula em 2022 não foi o PT nem as esquerdas. Quem elegeu Lula é quem, naquele momento, estava mais insatisfeito com o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Só que Lula, além de ter dado as costas para essa parcela do eleitorado, também não está correspondendo com as esquerdas. Então, isso se reflete no Congresso. O Congresso hoje ele tem uma postura mais distante do governo. Eu não vejo um horizonte das coisas melhorarem simplesmente porque o governo não tem uma agenda forte. Quando o governo não tem uma agenda forte, ele se perde. Quando o governo tem uma agenda de reformas, de votações importantes, de um debate nacional, ok, mas a gente não está vendo o governo fazer isso. Ao contrário, o episódio do IOF mostrou. O governo, para aumentar imposto, para aumentar a arrecadação, fez o quê? Bastou a caneta do presidente para publicar ali um decreto e está tudo certo. Gente, o caminho não é esse.
Enquanto isso, as questões centrais do país, como, por exemplo, a necessidade de discutir reforma da Previdência, a necessidade de discutir reforma do Estado, a necessidade de discutir os incentivos fiscais, a necessidade de discutir redução de gasto, equilíbrio de contas públicas, nada disso é feito. Então, eu não acredito que as relações vão melhorar, porque eu não vejo uma mudança de postura nem do presidente, nem do seu grupo, principalmente dos articuladores políticos. Observe que há uma disfunção e, para concluir, você citou esse projeto do aumento do número de deputados. Eu, particularmente, sou contra o aumento no número de deputados no país. Mas eu acho que o erro, talvez, aí esteja no Supremo, com todo o respeito que eu tenho ao Supremo, que foi lá e mudou uma regra e um entendimento da distribuição de deputados no Brasil. E aí, quando uma coisa não está se entendendo com a outra e há um bate-cabeça, ocorre isso. Executivo, judiciário e legislativo nem sempre se entendem. Pedro Venceslau, última pergunta para ACM Neto, ex-prefeito de Salvador, vice-presidente do União Brasil. Prefeito, a candidatura da oposição ao presidente Lula em 2026 precisa passar pelo aval do ex-presidente Jair Bolsonaro, que insiste em ser candidato, ou essa construção já deve começar mesmo sem a participação dele? Primeiro, é importante reconhecer que o ex-presidente Jair Bolsonaro é quem tem o maior capital político nesse campo de oposição ao PT individualmente, não há dúvida. Eu, particularmente, defendo um diálogo e uma construção conjunta de todas as forças políticas que venham do centro até a direita. E o ideal é que a gente possa caminhar em 2026 com um único candidato a presidente da República. Não dá, nesse momento, para você começar nem com imposições e nem com vetos. O meu partido, União Brasil, por exemplo, tem o nome colocado do governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado. Essa é a nossa preferência, é o nome que a gente trabalha hoje. Mas isso significa que nós vamos nos fechar a conversar com outros ou avaliar outras possibilidades? É claro que não. O ex-presidente Jair Bolsonaro vai ter um papel nessa história, não tenho dúvida nenhuma. Ele vai participar e vai ter um peso na escolha do candidato das oposições. E eu espero, é claro, que ele tenha a capacidade, com os partidos e com todas as forças políticas, de encontrar o melhor caminho. Neto, o que é que você defende? Eu acho que a gente precisa distensionar o país. Eu acho que a gente precisa ter um nome que tenha a capacidade de dialogar com todos, que inclusive possa atrair pessoas e eleitores que votaram em Lula na eleição passada. Não é apenas para ganhar uma eleição, mas é sobretudo para mudar a realidade, para trazer uma agenda de reformas que o Brasil tanto precisa. Eu vou trabalhar nesse sentido, nessa direção. Repito, temos Ronaldo Caiado, que é o nosso pré-candidato a presidente, mas trabalharei dentro do União Brasil para haver uma conjunção de forças em torno de um único nome para disputar a eleição no próximo ano, representando as oposições ao PT. Nós conversamos com ACM Neto, ex-prefeito de Salvador, vice-presidente do União Brasil, aqui nos estúdios da CNN em São Paulo. Prefeito, muito obrigado, bom retorno para o senhor à Terra Boa de Salvador e até a próxima. Obrigado, muito obrigado a todos. Obrigado também ao Pedro Venceslau, que participou comigo desta entrevista.